Se você tem essa percepção, você pode antecipar a sua fala para conquistar ainda mais o rapport. Por exemplo, dizendo para o cliente, para essa pessoa, vamos dar uma saída? Que tal a gente tomar um ar lá fora? E sem que ela perceba, um pensamento sutil poderá surgir do tipo, nossa, essa pessoa é legal, eu queria mesmo sair desse lugar cheio de gente. Portanto, buscar o aprendizado só pode fazer com que você evolua cada vez mais. O livro mostra outro exemplo interessante. Uma mulher que senta numa cadeira e imediatamente coloca a bolsa no colo e ainda prende os pés, sabe, os pés nos pés da cadeira? Ela está totalmente fechada. Está se sentindo presa, com certeza não está à vontade naquele lugar. Essa é uma péssima hora de você tentar fazer qualquer tipo de fechamento da venda. Ao perceber isso, o que você faz? Você deve partir imediatamente para a técnica Forme que nós já aprendemos. Deve falar sobre coisas que interessam a ela, para que gradativamente ela vá se soltando e vá se sentindo mais à vontade. Portanto, para uma abordagem bem feita, deve-se, antes de mais nada, praticar o rapport. Insisto e repito, antes que rapport aconteça, nada mais acontece. A pessoa pôs a mão no bolso. Põe a mão no bolso também. Em seguida ela coçou a cabeça. Dá um tempinho e aí você coça a cabeça também. Senão o cliente vai falar, o que é? Virou sombra? Tá me copiando? O cliente sentou-se numa cadeira e se aproximou da mesa. Aproxima também. Ele se afastou, se afasta sutilmente. Se você, por exemplo, observar pessoas conversando no restaurante, fique prestando atenção e você verá que elas estão em sintonia, à distância. Elas ficam com o corpo e os gestos totalmente espelhados. Faça essa experiência. O que um faz, o outro faz. E eles nem se dão conta disso. Agora, um casal que está brigando, por exemplo, só de observar de longe você percebe. A mulher afastada de braços cruzados e o homem debruçado em cima da mesa. Fica claro que eles não estão em sintonia. Faça esse exercício de observação e constate por si só. Rapport pode ser feito até na respiração. Essa já é uma sintonia mais fina, uma sintonia que poucas pessoas praticam. Mas se você tiver essa percepção de respirar da mesma forma que o seu cliente, na mesma velocidade, utilizar a respiração diafragmática ou abdominal, ou a respiração peitoral, da mesma forma que ele, é muito provável que você comece a sentir o que ele está sentindo. Se ele está ansioso ou se ele está calmo. Imagine o poder que esse tipo de recurso pode fazer por você. Antecipar o que o cliente está sentindo e conduzir a abordagem, a demonstração e o fechamento da melhor forma possível. Uma das piores situações que podemos presenciar é um cliente afastado com os braços cruzados e o distribuidor debruçado em cima da mesa, quase que engolindo o cliente, folheando a pasta totalmente fora de rapport. O corpo do cliente está mostrando que ele não está confortável, que ele não está gostando, ele não está concordando com o distribuidor. E o distribuidor simplesmente está ignorando isso. O distribuidor, nesse momento, tem que parar, afastar-se também e usar o forme, desviar com habilidade. Lembra do soco de café? Até o cliente se soltar, ficar mais à vontade, e daí sim ele pode voltar à demonstração, voltar à venda. O grande objetivo do rapport é acompanhar para depois conduzir. O que é isso? O que eu te ensinei até agora é como acompanhar os movimentos, a fala, o tom de voz, os gestos do cliente. Mas a ideia é que você faça isso até o momento em que perceber que já ganhou o cliente, que você já conquistou sua confiança, perceber que ele está mais relaxado. Nesse momento, você pode fazer um teste. Você, por exemplo, muda a posição do seu corpo. Ao folhear a pasta, você se aproxima da mesa. Se o casal se aproximar também, opa, significa que é você que está conduzindo e eles agora estão te acompanhando. Esse é um bom momento de pensar em ir para o fechamento, talvez um dos melhores momentos. Na prática, você não precisa esperar esse momento para ir ao fechamento. Você pode conduzir ao fechamento a qualquer momento em que o cliente te der um sinal de compra. Sinal de compra. O que é um sinal de compra? É um sinal de que o seu cliente está interessado em fechar com você. Pode acontecer de várias maneiras, em formas de perguntas, por exemplo. Perguntas do tipo, qual é o prazo de garantia?
Quanto tempo leva para entregar em minha casa? Como é a forma de pagamento? Deixa eu fazer uma pergunta, vocês parcelam? E se eu fosse comprar, eu poderia dar o sinal para 30 dias? Perguntas desse tipo são sinais de compra de seus clientes. Nesse momento você para tudo e vai para o fechamento da venda, que é o que nós vamos aprender mais para frente. A última coisa que você quer fazer é dizer ao cliente: o senhor pode esperar um pouquinho? Eu já digo quanto tempo leva para entregar. Me deixa eu terminar a pasta, falta falar de alguns benefícios. Afinal de contas, eu estudei tanto essa pasta, eu preciso terminar de falar primeiro da pasta inteira e depois a gente fala quanto tempo leva para entregar. Para tudo! Você pode perder a venda se deixar o momento ideal passar. Fique enrolando com argumentos e falatório desnecessário. Isso pode acabar com a sua venda. Pode ser decisivo para o cliente não efetuar o fechamento. E é isso que você quer? Claro que não. O cliente pediu para pegar a pasta na mão, sinal de compra. O cliente pediu para folhear a pasta, sinal de compra. O cliente se interessou por um benefício específico e fez perguntas sobre ele, sinal de compra. O cliente fez uma pergunta sobre a forma de pagamento, sinal de compra. Para tudo e vai para o fechamento. E nós vamos aprender mais para frente tudo sobre como fazer o fechamento. Mas saiba que antes de acontecer a venda, você muito provavelmente vai ouvir uma objeção. Normalmente, quando você vai para o fechamento, o cliente dirá que objeção é essa. Espere por isso. A objeção é natural e tem mais. Ela é o caminho das pedras para o fechamento. É através dela que caminhamos para a venda. Não crie a ilusão de que não vai ouvir objeções. Se elas não existissem, nós não estaríamos aqui. Não estaríamos juntos agora nesse programa de treinamento. Se elas não existissem, nem teríamos distribuidores. Nosso presidente, Valdenir Salles, abriria uma central de telemarketing em Maringá para tirar pedido. Por favor, eu gostaria de adquirir um Diamond Vibroterápico com Biopower. Claro, qual é o endereço de entrega? Alô, por gentileza? Eu quero comprar 3 peças do Black Gold. Sim, qual o seu nome, por gentileza? Ficariam apenas tirando o pedido. Mas se não existe central de telemarketing, se existem objeções e nossa empresa é uma das organizações que mais cresce no Brasil, proporcionando para milhares de pessoas a oportunidade de mudarem suas vidas em vários aspectos, inclusive o financeiro, é que apesar das objeções existirem, os distribuidores realizam vendas e não param de crescer. Ou seja, é através das objeções dos clientes que nós conquistamos a venda. Eles dizem não e ainda assim conseguimos vender e ter sucesso. Iremos aprender mais para frente, nesse material de treinamento, os detalhes sobre esse processo de forma natural, profissional e com qualidade. Conheça agora exemplos de abordagens erradas que foram transformadas em abordagens corretas, gerando consideráveis resultados em outras empresas, através da consultoria feita pelo meu amigo César Frazão. Vamos conhecer. Um vendedor de perfume quer vender o frasco maior e aumentar seu faturamento. Porém, se ele perguntar ao cliente algo como: você quer adquirir o frasco de perfume maior? Não vai dar certo. Por quê? Porque perfume maior leva o cérebro do cliente a pensar em quê? Perfume mais caro, certo? Essa não é a melhor abordagem. Uma boa abordagem para vender o frasco maior seria perguntar ao cliente: o senhor deseja adquirir o frasco de perfume mais econômico? Opa! Mais econômico é interessante. Economia lembra vantagem e não gasto. No entanto, o frasco mais econômico é o maior, que vem com uma quantidade maior de perfume por um menor valor proporcionalmente falando, ou seja, é o melhor custo-benefício. As chances de vender o frasco maior aumentaram drasticamente. Outro exemplo, agora um caso real, resultado de uma consultoria em mudança de abordagem numa rede de postos de combustível. Os frentistas, eles tinham o hábito de dizer o seguinte: quanto vai hoje, chefia? Ah, bota aí uns 10 pila, 20 pila, 50 pila. Um treinamento para os frentistas mudarem a sua abordagem junto aos clientes sugeria que eles dissessem o seguinte: completo o tanque, senhor? Apenas uma mudança de abordagem, o resultado foi bastante considerável. O faturamento aumentou em 11%, o que multiplicado por uma rede de 43 postos de combustível significou um faturamento de 3 milhões de reais a mais por mês, apenas pela mudança de uma abordagem.
Uma empresa que vendia assinatura de revistas sabia que precisava dar treinamento às vendedoras, que estavam acostumadas a perguntar: gostaria de fazer uma assinatura, senhor? E a resposta, via de regra, era não, pois assinatura significa aumento de custo fixo mensal, significa gasto, e isso contribuía muito para a negativa do cliente. Uma sugestão de mudança na abordagem foi para que começassem a dizer: como o senhor tem se atualizado ultimamente? Percebe que a abordagem no começo da conversa com o cliente faz uma enorme diferença? O resultado foi um aumento de 27% nas vendas de assinatura. Um vendedor de seguro de vida, por exemplo, chega para o cliente e fala: suponhamos que o senhor morresse amanhã. Péssima abordagem! O cara tá matando o cliente, sai Ziquizuba, sai pra lá com essa mandinga. Uma abordagem muito melhor, sugerida pela consultoria dos vendedores de seguros de vida, fez uma enorme diferença nas vendas. Perceba como muda tudo. Se o senhor tivesse morrido ontem, e graças a Deus não aconteceu, pensa comigo, como estaria sua família hoje? Como estariam seus filhos hoje? Caramba, mudou tudo, não é? O cara fala assim: onde é que eu assino? Porque mexeu com ele. Ele percebe que é bom ter um seguro de vida. Na prática, o resultado nessa empresa foi um aumento de 15% nas vendas, apenas pela mudança de abordagem. Mulheres. Mulher adora sapato. É ou não é verdade? Uma amiga disse: eu vi um sapato na loja hoje e você precisa comprá-lo. Bem, não foi a melhor das abordagens. Para começar, devemos substituir o verbo comprar pelo verbo usar. Isso mesmo, quando você estiver no campo, procure utilizar o verbo usar ao invés do verbo comprar, por motivos óbvios. Comprar leva o cérebro do cliente a pensar em gasto. Usar faz com que ele pense em benefícios. Eu vi um sapato na loja ao lado, é lindo, imaginei você usando. A amiga já está se vendo numa festa com esse sapato novo, num bonito restaurante ou passeando no shopping. Quando você fala usar, o cliente já pensa na utilidade, no benefício do produto. Ele não pensa no preço, e isso faz toda a diferença. Faça as perguntas certas na Nippon Flex. Quais desses benefícios parecem mais interessantes para vocês? Pergunte ao casal, na demonstração, quais os benefícios eles mais gostaram do produto. E a resposta deles nos dará o caminho para seguir em frente. Pergunte para eles sem medo. Depois de ver todos os benefícios, por qual motivo vocês ainda não usam o nosso aparelho? O que ainda falta para vocês experimentarem nossas terapias? Essas abordagens são perguntas que levam o cliente a nos dizer exatamente o que pode impedi-los de comprar. Leva os clientes a nos contar as verdadeiras objeções. Conhecer a objeção real do seu cliente é tudo o que você quer para concluir uma venda de sucesso. Ainda nesse material, você irá conhecer as 13 objeções mais comuns feitas pelos nossos clientes e aprenderá técnicas de como combatê-las. Características versus benefícios. Vamos conhecer como desviar com habilidade. É o D do soco de café. O foco não deve ser nas características, e sim nos benefícios. Vamos aprender o exercício do "e daí?". Isso significa que? Esse é um exercício prático que nos leva a excelentes resultados. Todas as vezes que você estiver falando com o cliente, procure mentalmente perguntar-se: "e daí?". Isso significa que? Por exemplo, o vendedor de geladeiras diz ao cliente: "Esta geladeira é moderna". "E daí?". Isso significa que? Terá beleza e economia de energia. Opa, isso interessa. Esses são os benefícios. A geladeira ser moderna é característica. Caro cliente, vendo brocas diamantadas. E daí? Isso significa que? Ela fará furos mais rápidos e perfeitos. Isso é interessante. Eu estou vendendo um carro 1.0. E daí? Isso significa que? Ele ganhará em economia de combustível. Eu vendo o Cofermol com 1,3% de cobalto. E daí? Isso significa o quê? Significa que terei um aumento de 17% no rendimento da lavoura. Você percebeu que estamos aprendendo a desviar das características para os benefícios? Vamos trazer para a nossa realidade, para o nosso negócio Nippon Flex. O uso diário do infravermelho longo
proporciona ao nosso corpo ondas de 4 a 14 microns e a magnoterapia é composta por ímãs de mais ou menos 800 Gauss. Lembre-se da técnica do e daí, isso significa que? Vamos desviar para os benefícios? Melhora a qualidade de água no organismo, facilita as trocas nas membranas celulares, o que melhora a eliminação das toxinas do nosso corpo, melhora a circulação sanguínea, prevenindo contra a formação de placas de ateroma, fortalecendo as paredes vasculares, e isso significa que ajuda a evitar infartos, derrames, trombose, entre outras complicações. Atua no sistema respiratório, diminuindo crises de asma e bronquite. E ainda melhora o quadro de artrite, artrose, osteoporose e fibromialgia. Entenda que isso sim interessa ao nosso cliente, pois isso são os benefícios. Muito bem, já falamos sobre agendamento, sobre abordagem e agora demonstração. Senhoras e senhores, na demonstração existem palavras-chave da pasta de vendas que você precisa lembrar de usar. Por exemplo, bem-vindo ao mundo da saúde e do bem-estar. Em sua opinião, o que é mais importante para se ter uma boa saúde? No cenário atual, o estilo de vida moderno compromete a qualidade da nossa saúde, é ou não é verdade? E trabalhar as consequências de não cuidar da saúde. Falar sobre as novas doenças, sobre pessoas se automedicando, dores, inflamações. Eu não sei se vocês sabem, mas 30% das pessoas sofrem de dor crônica e 70% delas dormem muito mal. Falar para os seus clientes sobre o distúrbio do sono, como preveni-lo. Falar sobre o ciclo da longevidade. Nunca falar colchão, nunca, porque o que nós vendemos definitivamente não é um colchão. O que nós vendemos é um aparelho Nippon Flex, é uma usina de saúde. Então não dá nem para comparar. Benefícios ortopédicos, benefício das energias, fotonterapia, magnum terapia, falar dos benefícios do Finehead, física quântica, corpo humano, benefícios do vibromassageador, benefícios do Biopower. Utilizar e mostrar o parecer médico, porque isso traz credibilidade. Mostrar o certificado de garantia. Lembre-se de questionar. Gostaria de fazer alguma pergunta? Qual é a sua opinião? Então, quando podemos entregar o seu aparelho Nippon Flex? E nunca nós devemos terminar um fechamento dizendo: você vai comprar? E aí, fechamos negócio? Nunca! Terminamos dizendo o que então? Parabéns por sua decisão! Essa é a palavra final do fechamento antes de você ir para as formas de pagamento, para o que a gente chama de fechamento financeiro. Muito bem, fechamento é a penúltima etapa da venda. Cá entre nós, em minha opinião, o que diferencia um vendedor ordinário de um extraordinário, o que diferencia um vendedor que tem muita iniciativa daquele que tem acabativa, o que diferencia um vendedor que faz um monte de visitas daquele que volta para casa com a venda feita é o quê? O fechamento. E agora nós vamos aprender uma maneira absolutamente diferente de fechamento, uma maneira que quebra paradigmas, uma maneira mais natural e poderosa de fazer um fechamento. Vamos conhecer, antes de mais nada, o fechamento especial, conhecido por todos nós da Nippon Flex. Lembrando, esse fechamento é o soco de café. Sorria com naturalidade, concorde com educação, desvie com habilidade, canalize com eficiência e sabedoria e feche com firmeza e segurança. Vocês vão perceber que eu vou ensiná-los agora os 5 passos para o fechamento em vendas. E que, em outras palavras, é o soco de café, mostrado por um outro ângulo, de outra maneira. Em outras palavras, cada passo que vou te ensinar é uma das sílabas do soco de café. Quantas sílabas tem soco de café? Soco de café. 5. Quantos passos são para o fechamento? 5.